O sol do sertão não perdoava. Amarrados a troncos secos, os cabras de Lampião sentiam a pele rachar, o sangue ferver e a morte chegar devagar sob o riso cruel de um ex-coronel sedento por vingança. Cada minuto era uma humilhação. Cada rajada de vento quente trazia o cheiro da própria carne queimando. Mas no Nordeste, mexer com um homem é uma coisa, mexer com o nome de Lampião é cavar a própria cova. E o inferno estava a caminho. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O cheiro de carne queimando se misturava ao da terra quente, e nem o vento da caatinga tinha coragem de soprar naquele pedaço esquecido do mundo. Os homens estavam ali, amarrados a troncos tortos, com a pele estalando, os lábios rachados e os olhos fundos de sede. Um deles ainda tentou cuspir no chão seco, mas a saliva virou poeira antes de cair. Vixe Maria! Era assim que o sertão engolia um cristão quando a maldade tomava conta. Os cabras não eram ladrões de estrada, nem batoré perdido em ruma de cachaça. Eram homens do bando de Virgulino Ferreira, o Lampião, caba da peste, conhecido de piranhas a Juazeiro. E ali estavam expostos feito bicho em feira, enquanto um mói de gente da redondeza assistia de longe, encabulado, sem coragem de arengar com o destino. Quem se metesse, se lascava também. O ex-coronel Anselmo Barreto caminhava devagar diante dos prisioneiros, a bota levantando poeira fina. Tinha deixado a patente, mas não o costume de mandar e desmandar. O cigarro de palha pendia no canto da boca e o olhar dele era frio, invocado. Daqueles que não piscam nem diante de peia bem dada. "Aprendam, cambada", murmurou a voz rouca. "Aqui não tem Lampião, não tem proteção, não tem valente. Aqui quem manda sou eu." Um dos cangaceiros, Zé Pequeno, tentou erguer a cabeça. O couro do chapéu já tinha sido arrancado e o sol abrira feridas no couro cabeludo. Mesmo assim, cuspiu sangue e poeira. "Cabra safado", sussurrou. "Lampião vai saber disso." A lapada veio rápida. Um jagunço deu-lhe com a coronha do rifle, fazendo o corpo frouxo bater contra o tronco. O som seco ecoou na caatinga, assustando até os urubus que rondavam mais adiante. "Cala essa boca, abestado", rosnou o jagunço. "Se depender do coronel, vocês morrem, é tudo hoje." O povo que assistia de longe murmurou, fuxico correndo de boca em boca. Ninguém queria trombar com a ira do homem, mas todo mundo sabia que aquilo era desmantelo dos grandes. Um velho matuto fez o sinal da cruz. "Ave Maria, mexer com cabra de Lampião. Esse homem está cavando a própria cova." Mas Anselmo Barreto parecia não ouvir. Mandou trazer mais cordas, apertar os nós, arrodear os troncos com galhos secos para que nem sombra sobrasse. Queria que o sol fizesse o serviço devagar, que a morte viesse chamegando, gota por gota, como castigo exemplar. Horas passaram. A língua dos prisioneiros inchou. Um deles começou a rezar baixo, lembrando da procissão de São José que deixara para trás em floresta. Outro pensava na mulher, Fulô, e no menino que ainda nem tinha visto nascer. O sertão inteiro parecia caber dentro daquelas lembranças. O primeiro a cair foi Chico Riachão. O corpo pendeu para a frente, as pernas frouxas, o peito subindo e descendo em soluços curtos. Um jagunço cutucou com a ponta da bota. "Já foi?" "Ainda não", respondeu outro. "Mas vai, se avexe não." Anselmo soltou uma risada curta, seca. "Deixa, quero que sintam. Quero que o sertão inteiro saiba o que acontece com quem anda com Lampião." O nome ecoou no ar quente como um aviso antigo, desses que o povo aprende desde menino. Lampião não era só homem, era troço que corria em fuxico, em reza, em medo.
Era justiça torta, mas era justiça. E foi nesse silêncio pesado, quebrado só pelo estalo da madeira seca e pelo gemido dos amarrados, que um menino da redondeza, magro feito vara de pescar, correu pela trilha estreita da caatinga. Corria tropeçando, trupicando nas pedras, com o coração batendo no ouvido. Levava a notícia, levava o desmantelo, levava o erro que aquele ex-coronel tinha cometido. E, sem saber, levava também a sentença, porque no sertão, quando o nome de Lampião é cuspido no vento, até o sol parece esperar. E o sol estava esperando. Antes daquele desmantelo de troncos e cordas, o caminho parecia só mais um trecho de poeira entre floresta e serra talhada. O sol já se escondia atrás dos mandacaros quando o pequeno grupo de cangaceiros seguia pela estrada de barro batido, os chapéus de couro inclinados, rifles atravessados no peito e as cartucheiras pesadas tilintando a cada passo do cavalo. Não era dia de guerra, era dia de arrumação. Tinham passado pela feira de floresta no meio de um mói de gente, comprando sal, fumo de rolo, rapadura e tecido para remendar as roupas já gastas. Pagaram em 1000 réis, moeda contada, sem arengar com ninguém. Lampião sempre dizia que cabra direito paga o que pega, porque o sertão tem memória e o povo não esquece. Zé Pequeno levava um saco de mantimentos amarrado na garupa. Oxente, isso aqui dá para uma semana, meu irmão, comentou, ajeitando o peso. Se a gente não trombar com volante no caminho. Se a Vexe não, respondeu Chico Riachão, cuspindo de lado. Hoje tá tudo calmo demais. E quando o sertão fica calado assim, é porque tem coisa errada. Ninguém riu. O silêncio que caiu entre eles não era de cansaço, era de pressentimento. O tipo de coisa que matuto aprende a respeitar. Foi quando ouviram o primeiro estalo. Não era galho quebrando ao vento, era couro rangendo, era cavalo se movendo sem querer fazer barulho. Corra! Gritou um deles, tarde demais. Os jagunços surgiram dos dois lados da estrada, camuflados entre chiques e pedras. Eram muitos, mais de 20, armados até os dentes, rifles apontados, rostos cobertos por panos sujos. A emboscada tinha sido armada com paciência de cobra. Os cavalos dos cangaceiros se assustaram, empinando. Um disparo ecoou, levantando poeira perto dos pés de Zé Pequeno. Não era para matar, era aviso. Larga as armas, cabras! Berrou uma voz grossa. Ou a próxima bala entra no peito. Chico Riachão levou a mão ao rifle, mas viu os canos apontados para todos os lados. Era suicídio. Olhou para os companheiros, viu o mesmo cálculo silencioso nos olhos deles. Sobreviver agora, para morrer depois. As armas caíram no chão seco, levantando uma nuvem de poeira fina. Os jagunços avançaram com brutalidade. Um deles deu uma lapada de coronha nas costas de um cangaceiro que demorou a soltar o facão. Outro chutou as pernas de Zé Pequeno, fazendo-o cair de joelhos. Levanta, abestado, rosnou. Tu não é valente? Foram amarrados ali mesmo, mãos para trás, cordas apertadas até cortar a pele. Um dos jagunços puxou o chapéu de couro de Chico Riachão e jogou no chão, pisando em cima. Quero ver Lampião te reconhecer agora, cabra desmantelado. O nome ecoou e por um instante houve hesitação. Alguns jagunços trocaram olhares. Mas a voz que veio depois esmagou qualquer dúvida. Lampião não manda aqui. O homem que falou surgiu montado num cavalo castanho, alto, peito estufado, bigode espesso e olhar duro. Vestia roupas de coronel aposentado, mas carregava o orgulho, como se ainda comandasse um batalhão. Anselmo Barreto. Então esses são os cabras dele, disse, arrastando as palavras, examinando cada rosto. Pensei que fossem mais valentes. Zé Pequeno cuspiu no chão, mesmo com a boca seca. Cabra safado, solta a gente e vê. A resposta veio em forma de peia. O coronel desmontou e deu-lhe um soco no estômago, fazendo-o perder o ar. Aqui, quem solta sou eu.
murmurou perto do ouvido dele. E só depois que vocês pagarem. Os jagunços revistaram os sacos de mantimentos, tirando o dinheiro, as moedas de 1000 réis, até o fumo de rolo. Tá vendo? Disse o coronel, erguendo as moedas. Roubando o povo trabalhador. Isso é pago! Gritou Chico Riachão. Pergunta na feira! Uma risada coletiva explodiu. Quem vai confirmar? Retrucou um jagunço. O povo? O povo tem medo até da própria sombra. O coronel fez um gesto com a mão. Levem, quero eles vivos, vivos e conscientes. Pra quê, coronel? Ele sorriu, um sorriso sem calor. Para servir de exemplo. O sertão anda esquecido de quem manda. Foram jogados sobre os cavalos como sacos de farinha. O caminho até a fazenda foi longo, sob o escurecer do céu. Ninguém falou nada. O ranger das cordas, o bater dos cascos e o gemido baixo dos feridos eram os únicos sons. Quando chegaram, já era noite fechada. A casa grande erguia-se no meio da caatinga, iluminada por lamparinas, como se fosse igreja em dia de novena. Mas ali não havia reza, havia castigo. Foram arrastados para o terreiro. As cordas foram reforçadas. Um jagunço trouxe troncos secos fincados no chão. Amarra, ordenou o coronel. Quero eles de pé quando o sol nascer. Um dos cangaceiros mais jovem tremia. Coronel, pelo amor de Deus. Anselmo aproximou-se devagar. Deus? Repetiu. Deus está ocupado demais para olhar para a cabra que anda com lampião. E então virou as costas. Naquela noite, enquanto os prisioneiros eram preparados para o martírio do dia seguinte, o sertão permaneceu quieto demais. Nem cachorro latiu, nem coruja piou, como se a própria terra soubesse que aquele erro não ficaria sem resposta. E, em algum ponto distante da caatinga, o nome de Lampião ainda não tinha sido dito, mas já caminhava no escuro, arretado, em direção ao desmantelo que estava por vir. O amanhecer não trouxe alívio, trouxe fogo. Quando a primeira luz rompeu o horizonte, o sertão já parecia um forno aceso e os troncos fincados no terreiro da fazenda começaram a projetar sombras curtas, inúteis, que não protegiam nem formiga. Os cangaceiros, amarrados de pé, sentiram o calor subir pelos pés descalços, atravessar as pernas e se instalar no peito como brasa viva. A pele ardia, os lábios estalavam. O suor vinha e evaporava antes mesmo de escorrer. Vixe Maria, murmurou Chico Riachão, a voz seca como casca de umbu. Nem o inferno deve ser tão quente. Zé Pequeno tentou rir, mas só saiu um sopro rouco. Se for, tamo é treinando, meu irmão. Os jagunços observavam debaixo do alpendre, protegidos pela sombra larga da casa grande. Alguns mascavam fumo, outros bebiam água em canecos de alumínio, fazendo questão de exagerar no barulho. Era tortura que ia além da peia. Era provocação. Um deles, rapaz novo, aproximou-se com um balde. Quer água? Perguntou, sacudindo o recipiente na frente de um prisioneiro. Os olhos do cangaceiro brilharam. Instinto puro. Mas antes que pudesse responder, o jagunço virou o balde no chão, deixando a terra beber cada gota. Oxente, murmurou ele, sorrindo torto. Escapuliu. Risadas ecoaram sob o alpendre. No terreiro, o cheiro de couro queimando começou a subir. Não era fogo visível, era o sol, castigando devagar, abrindo bolhas na pele exposta, marcando o corpo com mapas de dor. Um dos prisioneiros começou a rezar. Santa Luzia, protege meus olhos. Nossa Senhora da Penha, olha por mim. A menção à padroeira de Serra Talhada fez outro fechar os olhos com força. A festa. Sussurrou. Era hoje que ia ter a procissão. Fulô estava preparando vestido novo. A lembrança veio inteira. A praça cheia. A banda tocando dobrado. Cheiro de milho assado. Menino correndo entre as barracas. A vida que parecia distante como outro mundo. Não diga isso não, respondeu Zé Pequeno quase sem voz.
Se a gente sair daqui, ainda dança forró na próxima. Mas até ele sabia que aquela promessa era embromada para enganar o medo. Perto dali, um mói de gente da redondeza começou a se juntar, mantido à distância pelos jagunços. Homens de chapéu de palha, mulheres com lenço na cabeça, meninos agarrados às saias das mães. Vieram por curiosidade, mas ficaram por medo. Eita gota serena, cochichou uma mulher. Nunca vi coisa assim. Fica quieta, rapariga, respondeu o marido, sem tirar os olhos do chão. Quer que o coronel ouça? O ex-coronel Anselmo Barreto surgiu no alpendre, ajeitando o paletó leve, como se fosse dia de visita importante. Caminhou até a beira da sombra e observou os prisioneiros, o olhar passeando de rosto em rosto, saboreando cada expressão de dor. Olhem bem, disse, alto o bastante para o povo ouvir. Isso aqui é o destino de quem anda com bandido. Um murmúrio correu pela multidão, mas ninguém contestou. O medo era mais pesado que a indignação. Ele apontou para Zé Pequeno. Esse aí tentou me desafiar ontem. Disse que Lampião vinha. Caminhou devagar até ficar diante dele. Pois diga, cabra, onde está teu capitão agora? Zé Pequeno tentou erguer a cabeça. Os olhos estavam vermelhos, o rosto inchado, a língua grossa de sede. Tá mais perto do que o senhor pensa. A bofetada veio seca. O som ecoou no terreiro. Cabra safado, rosnou o coronel. Ainda tem língua. Virou-se para os jagunços. Apertem as cordas. Quero eles sentindo cada minuto. As cordas foram torcidas com brutalidade, cortando ainda mais a pele já ferida. Um dos cangaceiros soltou um grito curto que morreu no ar quente. O sol subia, a sombra diminuía, a esperança também. Por volta do meio-dia, o calor era tão intenso que até os jagunços buscavam mais sombra. O chão queimava como brasa viva. Um dos prisioneiros começou a delirar. Mainha, bota água no pote. Tô com sede. As palavras saíam emboladas, tropeçando umas nas outras. O corpo tremia, apesar do calor. Chico Riachão tentou falar com ele. Aguenta, macho véi, não se entrega não. Mas o homem já não escutava. A cabeça tombou para o lado, os olhos abertos, perdidos no nada. O silêncio que se seguiu foi pesado. Um urubu pousou no galho seco de um juazeiro próximo, observando. Tira esse bicho daqui, gritou uma mulher horrorizada. O jagunço riu. Ele só tá esperando a vez dele. Anselmo Barreto observava tudo com uma calma que gelava a espinha. Para ele, aquilo não era crueldade, era mensagem. O sertão precisava lembrar quem mandava. Mas o sertão também lembrava. Lembrava de histórias contadas em feiras, de volantes derrotadas, de coronéis humilhados, de um homem magro, de chapéu de couro e olhar de fogo que não perdoava injustiça com os seus. Um velho no meio da multidão murmurou quase sem mexer os lábios. Mexeram com gente de Lampião, se lascaram. Ninguém respondeu. O vento soprou quente, levantando redemoinhos de poeira que giraram no terreiro, como se a própria terra estivesse inquieta. E bem longe dali, na caatinga bruta, onde só cabra acostumado sobrevive, um menino corria com o peito rasgando de cansaço, levando nas pernas finas a notícia que podia mudar tudo. Porque o sol podia castigar, o coronel podia mandar, mas o sertão nunca esquece. E o sertão já tinha começado a falar. A caatinga parecia interminável para as pernas curtas do menino. Galhos arranhavam seus braços, espinhos rasgavam a barra da calça e o chão quente fazia o pé arder dentro das alpercatas gastas. Ainda assim, ele não parava. Trupicava nas pedras, caía, levantava, corria de novo. Levava no peito um medo grande demais para um corpo tão pequeno. Levava a notícia, levava o erro, levava o nome que não se dizia em voz alta perto de gente errada. Lampião. Quando o sol começou a descer, tingindo o céu de um amarelo sujo, ele avistou o esconderijo entre as pedras altas da caatinga.
perto das bandas de piranhas. Não era lugar que qualquer cristão encontrasse. Só quem conhecia os caminhos tortos, as trilhas que sumiam e reapareciam, podia chegar ali sem se perder ou trombar com morte certa. 2 homens surgiram antes que ele desse o terceiro passo. "Para aí, bichinho", disse um deles, rifle atravessado no peito. "Quem é tu e o que quer?" O menino tentou falar, mas só saiu um chiado seco. "Água", sussurrou. O outro homem, moreno, trocou um olhar com o companheiro. "Esse tá mais seco que pote velho", murmurou. "Dá um gole, mas fica esperto." Deram-lhe água numa cuia de couro. O menino bebeu como se o mundo fosse acabar, a água escorrendo pelo queixo, molhando a camisa rasgada. "Agora fala", disse o primeiro, "antes que eu me arrependa." O menino respirou fundo, os olhos arregalados. "Coronel, pegou os cabras, amarrados, no sol, vão morrer tudo." O silêncio caiu como pedra. Moreno se aproximou um passo. "Que cabras? Do Capitão Lampião." O nome ecoou entre as pedras. O homem que segurava o rifle endureceu o maxilar. "Oxente", murmurou. "Isso é verdade, moleque?" "Eu vi", insistiu ele. "Tronco, corda, sangue, tão matando devagar." Moreno não esperou mais. Virou-se e caminhou rápido entre as pedras. "Fica aí, nem se mexe", ordenou. O menino obedeceu tremendo, abraçando o próprio corpo como se quisesse impedir que o coração saltasse pela boca. No interior do esconderijo, o bando estava em silêncio. Alguns limpavam armas, outros remendavam roupas, um ou outro mascava fumo, olhando o nada. O calor do dia ainda vibrava nas pedras, guardado como brasas invisíveis. Lampião estava sentado sobre uma pedra larga, desmontando e limpando sua pistola com cuidado ritual. O rosário de contas escuras enrolava-se em seu pulso, herança de mainha que ele nunca largava, nem nos dias de maior desmantelo. Corisco foi o primeiro a notar Moreno chegando apressado. "Que foi, cabra?" perguntou, estreitando os olhos. "Tá com cara de quem viu a alma." Moreno parou diante de Lampião, tirou o chapéu de couro e falou baixo, mas firme. "Capitão, pegaram os nossos." O som metálico da peça da arma parou no ar. Lampião não levantou a cabeça. "Quem?" "Um ex-coronel, Anselmo Barreto, emboscada na estrada de floresta. Amarraram eles em tronco, tão deixando morrer no sol." O silêncio que veio depois foi pesado, denso, desses que fazem até o vento se esconder. Lampião fechou a pistola com um clique seco. Ergueu o olhar. Os olhos dele não gritavam, não precisavam. "Quantos?" perguntou. "Uns 6, talvez mais." O menino que trouxe a notícia viu 3 já caindo. Lampião passou o polegar pelas contas do rosário. "Onde?" "Fazenda dele, perto da estrada velha. Jagunços armados, um mói deles." Corisco deu um passo à frente. "Capitão, isso é provocação." "É desmantelo", murmurou Zé Sereno, apertando o punho. "Humilhar cabra nosso desse jeito é chamar a morte." Lampião ficou de pé devagar. O gesto, simples, fez todos endireitarem a postura. "Tragam o menino", disse. O garoto entrou escoltado, os olhos arregalados diante daquelas figuras que conhecia só de histórias sussurradas em feira. Virgulino Ferreira parecia maior do que qualquer homem, não pelo tamanho, mas pelo peso do nome. Lampião se agachou, ficando na altura dele. "Tu viu com teus olhos, bichinho?" "Vi, capitão", respondeu quase chorando. "Tão torrando no sol." O coronel disse que é para o sertão aprender. Os dedos de Lampião apertaram o rosário. "Aprender o quê?" "Que ele manda." O silêncio voltou. Lampião levantou-se devagar. "Se avexe não", disse ao menino. "Ninguém mexe com cabra meu e fica rindo depois." Virou-se para o bando. "Quero saber tudo. Quantos homens, quantas armas, quantas entradas. Não vamos chegar feito abestado, vamos chegar feito sentença."
Corisco sorriu de lado. Eita, vai ter arrumação. Moreno já se adiantava. Conheço um coiteiro perto de lá. Pode falar. Lampião assentiu. Vá, e volte antes da lua subir. Os homens começaram a se mover, cada um sabendo o que fazer, sem precisar de ordem repetida. Cartucheiras foram ajustadas, rifles conferidos, facões amolados. O ar, antes parado, agora vibrava com uma energia silenciosa, pesada, arretada. O menino observava tudo, encabulado, como se assistisse a uma reza antiga sendo feita. Lampião caminhou até a borda das pedras e olhou o sertão se estendendo seco e infinito. O vento trouxe o cheiro da terra quente. E algo mais. Algo que só o homem acostumado à guerra reconhecia. Injustiça. Ele apertou o rosário uma última vez. Mainha, murmurou. Olha por eles até eu chegar. Atrás dele, o bando se preparava. Na fazenda, o sol continuava castigando. E entre um lugar e outro, a caatinga guardava o silêncio que precede a vingança. Porque quando o nome de Lampião é levado pelo vento, o sertão inteiro prende a respiração. A noite caiu sem pedir licença, cobrindo a caatinga com um manto escuro que parecia engolir os sons e esconder os caminhos. No esconderijo entre as pedras, o bando de Lampião se movia em silêncio, cada homem ocupado com sua tarefa, como se seguissem uma reza antiga que dispensava palavras. Cartucheiras eram conferidas, bala por bala. Facões passavam na pedra de amolar, soltando um chiado fino que arrepiava até pensamento ruim. Os rifles eram desmontados e montados de novo, dedos calejados trabalhando com precisão de quem sabia que um erro pequeno podia custar uma vida inteira. Lampião observava. Não falava muito, nunca falou. Mas quando o capitão ficava quieto daquele jeito, com o olhar perdido na escuridão da caatinga, todo mundo sabia. A sentença estava sendo escrita. Moreno voltou primeiro, surgindo entre os mandacarus como sombra viva. Capitão, disse, tirando o chapéu. Falei com o coiteiro, homem de confiança. Mora ali pelas bandas da Estrada Velha. Lampião fez um gesto curto. Fale. A fazenda do ex-coronel fica num baixio. Casa grande na frente, curral do lado direito e um galpão velho atrás. Jagunços são uns 15, tudo armado. Revezam na vigia, mas à noite afrouxam. Corisco soltou um assobio baixo. 15 não é pouco. Também não é muito, retrucou Zé Sereno, seco. Depende de quem chega. Lampião não reagiu ao comentário. Continuava olhando o chão, desenhando com a ponta da faca um risco na areia. E os nossos? Perguntou. Moreno engoliu seco. Ainda vivos, amarrados em tronco. 2 já caíram, mas respiram. O risco na areia parou. Por um instante, só se ouvia o vento arrodeando as pedras. Lampião ergueu o olhar. Não vamos perder mais nenhum. A frase caiu como pedra no fundo de poço. Não era promessa, era a ordem do destino. Ele se levantou e caminhou até o centro do grupo. Presta atenção, cabras. Não é guerra aberta, é serviço limpo. Vamos chegar como quem não quer nada, cortar as rotas e tirar nossos homens antes que o sol volte a castigar. Corisco cruzou os braços. E o coronel? Lampião encarou-o. Primeiro, salvamos os nossos. A resposta bastou. Zé Sereno agachou-se, desenhando na areia com um graveto. Aqui a casa grande, aqui o curral e aqui o galpão. Se a gente arrodear por trás, pega os jagunços de surpresa. E se eles reagirem? Perguntou Moreno. Lampião respondeu sem hesitar. Reagem uma vez só. O silêncio que se seguiu foi pesado e cheio de entendimento. Ninguém ali era abestado. Sabiam o que aquilo significava. Um dos mais novos, Quincas, mexia nervoso na cartucheira. Capitão, e o povo da redondeza? Lampião olhou para ele. Povo não é inimigo. Quem levanta a arma contra pobre é que vira alvo. Quincas assentiu, engolindo o medo.
A lua começou a subir, fina como lâmina, iluminando a caatinga com uma luz fraca que transformava cada pedra em ameaça e cada sombra em segredo. Moreno trouxe um saco pequeno. O coiteiro mandou isso, rapadura e um mapa desenhado à mão. Lampião abriu o pano, examinando o traço torto feito a carvão. "Serve", murmurou. Guardou o mapa e dividiu a rapadura entre os homens. Cada pedaço era mastigado devagar, como se fosse última refeição. "Se avexe não", disse Corisco, tentando aliviar o peso. "Daqui a pouco a gente está comendo buchada e rindo desse desmantelo." Ninguém riu, porque todos sabiam que nem todo cabra voltava de uma noite como aquela. Lampião caminhou até a beira das pedras e olhou o horizonte escuro. O vento trouxe o cheiro seco da terra e, bem longe, um eco fraco. Talvez um grito, talvez imaginação. Ele fechou os olhos por um instante. Lembrou de outras traições, de cabras perdidos, de promessas quebradas. Lembrou do pai morto, da infância arrancada, do caminho sem volta que o transformara em capitão do cangaço. Quando abriu os olhos, não havia dúvida. "Vamos sair antes da lua alta", disse. "Quero estar lá antes da madrugada." Os homens se levantaram quase ao mesmo tempo. Chapéus foram ajustados, rifles atravessados no peito, cartucheiras firmadas. Cada gesto era rápido, preciso, silencioso. O menino que trouxera a notícia observava de longe, encostado numa pedra, os olhos brilhando de medo e admiração. Lampião aproximou-se dele. "Tu fica aqui, amanhã volta para tua casa." "Capitão, eles vão morrer?" Lampião colocou a mão no ombro magro do garoto. "Hoje não." Virou-se e montou. Os cavalos avançaram devagar, cascos abafados pela areia fofa. A fileira de homens desapareceu entre mandacaros e sombras, como se a própria caatinga os engolisse. Atrás deles, o silêncio voltou. Na fazenda, o ex-coronel dormia tranquilo, certo de que o exemplo dado ao sertão ecoaria por gerações. Não sabia que naquela mesma noite o sertão caminhava em sua direção. E quando o sertão vem cobrar, não tem patente, não tem dinheiro, não tem reza que segure. Só tem acerto. E o acerto estava cada vez mais perto. A caatinga à noite não era silêncio, era espera. O vento passava raspando nos espinhos dos xique-xiques, fazendo um sussurro fino que lembrava reza antiga. A lua, magra feito foice, pendia no céu escuro, espalhando uma luz fraca que transformava cada pedra em vulto e cada galho em ameaça. Lampião seguia à frente, montado em seu cavalo, o corpo firme, o olhar varrendo o caminho como quem lê um livro aberto. Atrás dele, os homens avançavam em fila, sem conversa, sem tropeço, sem barulho desnecessário. O sertão ensinava que quem fala demais entrega a alma. Corisco aproximou o cavalo, mantendo a voz baixa. "Capitão, se os jagunços tiverem sentinela..." Lampião não desviou os olhos do horizonte. "Vão ter, mas sentinela que dorme em serviço só enxerga o que quer." Zé Sereno, mais atrás, murmurou. "E quem quer ver a morte chegando?" Ninguém respondeu. O cheiro da terra quente ainda subia do chão, misturado ao odor seco das plantas esmagadas pelos cascos. Em alguns pontos, o solo estalava sob o peso dos animais, e os homens paravam por um instante, ouvindo, medindo o silêncio antes de seguir. Um cabra mais novo, Quincas, quase trupicou numa pedra solta. Corisco segurou o braço dele. "Cuidado, abestado. Quer acordar o mundo?" Quincas assentiu, engolindo o susto. "Tô é besta com esse escuro. Parece que tem olho em todo canto." "Tem", respondeu Moreno, seco. "O sertão vê tudo." Continuaram. Ao longe, um uivo curto rasgou a noite. Não era lobo, era cachorro magro, desses que rondam fazenda atrás de resto de comida. Lampião levantou a mão. A fileira parou. Todos ficaram imóveis. Ouviram. Nada além do vento e do latido distante. "Fazenda tá perto", murmurou ele.
O grupo desceu por um baixio, contornando pedras altas que escondiam a visão do terreiro. A luz amarelada das lamparinas começou a surgir no horizonte, tremendo no escuro como vagalumes cansados. Ali estava a fazenda do ex-coronel. Casa grande de taipa e telha, alpendre largo, curral de madeira e, mais ao fundo, o terreiro aberto onde troncos fincados projetavam sombras tortas sob a luz fraca. Corisco estreitou os olhos. Tão lá, mesmo de longe, era possível ver as formas humanas amarradas, imóveis demais para serem saudáveis. O peito de Lampião subiu devagar. Quantos na vigia? Moreno observou. 2 no alpendre, 1 rondando o curral. Os outros devem estar dormindo. Lampião assentiu. Dividir. Apontou com o queixo. Corisco, leva 3 e corta a saída do curral. Moreno, fica com mais 2 e pega o alpendre. Ninguém corre, ninguém grita. Quem reagir, cai. As ordens foram aceitas com acenos curtos. Zé Sereno aproximou-se. E o senhor, capitão? Lampião olhou para os troncos ao longe. Eu vou buscar os nossos. O vento soprou mais forte, levantando poeira fina que passou pelo rosto dos homens como aviso antigo. Eles se separaram e, desaparecendo entre sombras e mandacaros. Lampião seguiu sozinho por alguns passos, depois acompanhado por Zé Sereno, que não precisava de ordem para saber seu lugar. A cada metro, os gemidos baixos dos prisioneiros ficavam mais audíveis. Sons fracos, quebrados, que lembravam gente rezando sem voz. O primeiro jagunço caiu sem barulho. Moreno surgiu atrás dele, mão firme no punho da faca, deitando o corpo devagar no chão. Outro foi rendido no alpendre, olhos arregalados, boca aberta sem emitir som. Corisco apontava o rifle com um sorriso frio. Se fizer fuxico, se lascou. O homem assentiu, tremendo. No terreiro, Lampião finalmente chegou perto o bastante para ver os rostos. Zé Pequeno mal tinha forças para levantar a cabeça. Chico Riachão estava com os olhos semicerrados, os lábios rachados. Um terceiro pendia para a frente, o corpo sustentado apenas pelas cordas. Lampião parou diante deles. Por um instante, não disse nada. A lua iluminou o chapéu de couro, as cartucheiras cruzadas, o rosário enrolado no pulso. Zé Pequeno abriu os olhos com esforço. Capitão! A palavra saiu como sopro. Lampião cortou a corda com um golpe rápido do facão. Cheguei, cabra! O corpo caiu para frente e Zé Sereno o segurou antes que batesse no chão. Se avexe não, murmurou ele. Tu não vai morrer hoje. Outras cordas foram cortadas, outros corpos foram amparados. Um dos cangaceiros começou a chorar, o rosto encostado na terra seca. Pensei que tinha acabado. Lampião colocou a mão no ombro dele. Acabou foi para eles. Um tiro distante ecoou. Seco, curto, corisco. Sinal de que a casa grande estava dominada. Lampião ergueu o olhar para o alpendre, onde sombras se moviam sob a luz das lamparinas. A noite ainda era profunda, mas o destino já tinha mudado de lado, porque o sertão pode até calar, mas quando resolve falar, fala em nome de quem não teve voz. E naquela noite, o sertão falava através de Lampião. O terreiro, que poucas horas antes servira de palco para a humilhação, agora respirava outro ar. Não era alívio ainda, era mudança. O tipo de mudança que o sertão reconhece antes mesmo de entender. Os corpos dos cangaceiros libertados foram deitados com cuidado sobre a terra ainda quente. Zé Sereno rasgava pedaços de pano para limpar feridas, enquanto Moreno trazia água em um pote encontrado no alpendre. Cada gole era dado devagar, para não matar quem já estava por um fio. Devagar, Bitim, murmurou Moreno, apoiando a cabeça de Chico Riachão. Mas se beber assim, tu se acaba. Chico tentou sorrir, os lábios rachados abrindo em sangue. Pensei que ia morrer feito cachorro. Cachorro morre só, respondeu Moreno. Tu tem família. Zé Pequeno tremia, os olhos marejados, segurando o braço de Lampião como quem se agarra à vida. Capitão, eu disse que o senhor vinha.
Lampião não respondeu. Apenas apertou o ombro dele, firme, como quem assina uma promessa sem precisar de palavra. Ao redor, os jagunços rendidos estavam deitados de bruços, mãos amarradas, olhos arregalados. Alguns tremiam mais que os homens que haviam sido torturados. O jogo tinha virado e eles sabiam. Corisco surgiu do alpendre, arrastando um homem pelo colarinho. Achei o cabra que estava se escondendo atrás do armário, disse, jogando-o no chão. Queria escapar feito rato. O homem caiu de joelhos. Pelo amor de Deus, eu só obedeço ordens. Lampião olhou para ele sem emoção. Quem obedece ordem injusta, carrega a culpa junto. O homem abaixou a cabeça, soluçando. Mais 2 tiros ecoaram ao longe, seguidos por silêncio. Zé Sereno olhou para Corisco. Vigias? Já não vigiam mais, respondeu ele, seco. O povo da redondeza, que antes assistira à tortura de longe, agora se aproximava aos poucos, como quem testa o chão antes de pisar. Um velho matuto foi o primeiro a dar alguns passos. Capitão, disse, tirando o chapéu, nós não podia fazer nada. Lampião virou o rosto para ele. Eu sei. O velho engoliu seco. O coronel disse que era para servir de exemplo e serviu, respondeu Lampião. Mas não do jeito que ele queria. O murmúrio correu pela pequena multidão que se formava. Mulheres choravam baixinho, homens apertavam os punhos, meninos olhavam com olhos arregalados, tentando entender como o poder podia mudar de mãos numa única noite. No chão, um dos cangaceiros libertados tentou se levantar e caiu de novo. Fica, macho véi, disse Zé Sereno, empurrando-o de volta com cuidado. Ainda não é hora de bancar o valente. Eu preciso ajudar. Tu já ajudou sobrevivendo, respondeu. Lampião caminhou lentamente pelo terreiro, observando cada rosto, cada ferida, cada olhar. O cheiro de suor, sangue e couro queimado ainda impregnava o ar, misturado agora ao querosene das lamparinas e ao medo que vinha dos jagunços rendidos. Parou diante dos troncos. Passou a mão pela madeira seca, marcada pelas cordas e pelo sangue. O maxilar endureceu. Desamarrem todos, ordenou, referindo-se aos jagunços. Ninguém vai morrer amarrado aqui. Corisco arqueou uma sobrancelha. Capitão? Amarrado só ficou quem não teve escolha, respondeu Lampião. Aqui quem vai responder pelos crimes vai olhar nos olhos. Os jagunços foram levantados, ainda tremendo, alguns mal conseguindo ficar de pé. Sabiam que a noite ainda não tinha terminado. Um deles, mais velho, olhou para os cangaceiros feridos e murmurou. Nós só cumpri a ordem. Zé Pequeno, apoiado em Moreno, respondeu com a voz rouca. E quem cumpriu a ordem de amarrar a gente no sol? Quem vai cumprir a ordem agora? O homem não respondeu. Ao fundo, o céu começava a clarear levemente. Ainda faltava tempo para o amanhecer, mas o preto profundo da noite já dava lugar a um azul desbotado. Lampião ergueu os olhos. Antes do sol nascer, isso aqui acaba. Corisco aproximou-se, o rifle pendendo no ombro. O coronel está na casa grande, trancado. Disse que só fala com o senhor. Lampião assentiu. Ele vai falar. Zé Sereno terminou de amarrar um pano improvisado na perna de Chico Riachão. Capitão, o povo está olhando. Lampião virou-se para a multidão que se avolumava na beira do terreiro. Rostos marcados pelo sol, pela fome, pelo medo de anos. Olhem bem, disse, a voz firme, sem precisar gritar. Hoje vocês vão ver o que acontece com quem usa o poder para humilhar trabalhador. O silêncio foi absoluto. Nem o vento ousou soprar. O ex-coronel Anselmo Barreto, que horas antes dormira certo de sua autoridade, agora esperava atrás de uma porta de madeira, cercado por homens que não tremiam diante de patente antiga. No terreiro, os cangaceiros libertados respiravam, vivos. O povo observava, incrédulo. E o sertão, velho testemunho de injustiças,
Preparava-se para assistir a algo raro, um coronel sendo chamado à conta. Porque no Nordeste, poder comprado dura enquanto o medo segura. Mas quando o medo se quebra, o acerto vem. E o acerto estava prestes a começar. A porta da casa grande rangeu devagar, como se a madeira também temesse o que estava por vir. 2 cangaceiros abriram caminho e Lampião entrou sem pressa, o passo firme ecoando no piso de tábuas gastas. O cheiro lá dentro era diferente do terreiro. Querosene, couro, suor velho e o resto de uma janta mal terminada. Anselmo Barreto estava de pé no meio da sala, o paletó aberto, o rosto pálido apesar do calor. Tentava manter a postura de coronel, mas os olhos traíam o que o peito escondia: medo. "Então, você veio", disse ele, forçando um sorriso torto. Sabia que viria. Lampião parou a poucos passos. Sabia, mas fez mesmo assim. O coronel respirou fundo. "Eles são bandidos. Assaltam estrada, roubam mantimento, aterrorizam o povo." Lampião inclinou a cabeça. "E o senhor faz o quê?" O silêncio que se seguiu foi pesado. Do lado de fora, o murmúrio da multidão crescia. O povo se espremia perto das janelas, tentando ver, tentando ouvir. Aquilo não era só acerto entre homens armados. Era coisa que o sertão inteiro precisava testemunhar. Anselmo deu um passo à frente. "Eu mantenho ordem. Sem coronel, isso aqui vira desmantelo." Lampião deu um sorriso curto, sem alegria. "Ordem não se faz amarrando o cristão no sol." Corisco entrou, empurrando 2 jagunços rendidos para dentro da sala. "Esses aqui confessaram", disse. "Foi ordem dele." Os homens abaixaram a cabeça. Anselmo os encarou com raiva. "Cabras covardes. Covarde é quem manda outro fazer o que não tem coragem", respondeu Lampião. O coronel passou a mão pelo rosto, suado. "Quanto você quer?" A pergunta caiu no ar como pedra. Zé Sereno, encostado na porta, cuspiu no chão. "Não diga uma coisa dessas." Anselmo abriu os braços. "Terra, dinheiro, gado, 1000 réis, o que for. Eu pago. Só vá embora e leve seus homens." Lampião deu um passo à frente. O olhar dele era quieto, mas pesado como sentença. "Honra não se compra." O coronel tentou manter o tom firme. "Honra? Você fala em honra?" Lampião aproximou-se ainda mais. "Falo, porque meus cabras pagam o que pegam, não batem em pobre, não amarram um trabalhador no sol para servir de exemplo." O povo do lado de fora murmurou, aprovando em silêncio. Anselmo olhou em volta como se buscasse apoio nas paredes. "Eu fiz o que era necessário." Lampião ergueu o rosário, as contas escuras brilhando sob a luz da lamparina. "Quem com ferro fere, com ferro será ferido." O coronel engoliu seco. "Vai me matar na frente do povo? Quer virar santo agora?" Lampião baixou a mão. "Não, quero que o povo veja que ninguém está acima da justiça." Corisco aproximou-se, o rifle apoiado no ombro. "Capitão, o terreiro está cheio." Lampião assentiu. "Então vamos pro terreiro." Anselmo tentou resistir, mas 2 cangaceiros o seguraram pelos braços. Não houve luta. O homem que horas antes mandava e desmandava agora caminhava com os pés pesados, como quem sente o chão fugir. Do lado de fora, o povo abriu caminho, formando um corredor silencioso. Mulheres seguravam terços, homens tiravam o chapéu, meninos se agarravam às saias das mães. O céu começava a clarear. Uma faixa pálida surgia no horizonte. No centro do terreiro, diante dos troncos ainda manchados de sangue, Anselmo foi colocado de pé. Lampião ficou à frente dele. "Esse homem", disse, a voz firme, alcançando todos, mandou amarrar trabalhadores no sol, espancou, humilhou e tentou matar para servir de exemplo. O murmúrio cresceu. "Hoje o exemplo vai ser outro." Anselmo tentou falar. "Cala", disse Lampião sem levantar a voz. "O senhor já falou demais." O silêncio caiu como pedra.
Zé Pequeno, ainda fraco, apoiado em Moreno, observava com olhos marejados. O povo também observava, como se temesse piscar e perder o momento. Lampião olhou para o céu clareando. Antes do sol nascer, o sertão vai lembrar disso. Anselmo fechou os olhos por um instante. Ave Maria. Lampião fez um gesto curto. Corisco ergueu o rifle. O tempo pareceu parar. O vento cessou. Até os pássaros se calaram. O disparo ecoou seco, rasgando o ar. O corpo do ex-coronel caiu de joelhos, depois tombou na poeira quente do terreiro. Ninguém gritou. Ninguém correu. O povo ficou imóvel, como se o sertão inteiro tivesse prendido a respiração. Lampião permaneceu parado por um instante, olhando o corpo estendido. Não havia triunfo em seu rosto, nem alegria. Apenas o peso de mais uma conta paga com sangue. Virou-se para a multidão. Quem trabalha merece respeito. Quem usa poder para humilhar, paga. O velho matuto que falara antes fez o sinal da cruz. Assim seja. O céu clareava mais. O sol estava prestes a nascer. Mas naquele dia, o sertão acordaria diferente. O corpo do ex-coronel Anselmo Barreto ainda jazia na poeira do terreiro quando o primeiro raio de sol rompeu o horizonte, tingindo de ouro sujo a caatinga ao redor. A luz revelou tudo sem piedade. Os troncos manchados de sangue, os rostos marcados pelo sofrimento e o povo reunido, imóvel, como se tivesse medo de respirar e quebrar o momento. O sertão tinha visto muita injustiça, mas justiça daquele jeito era coisa rara. Lampião permaneceu em silêncio por alguns instantes, observando o céu clarear. Depois virou-se para os homens feridos. Levem eles para a sombra, ordenou. Hoje ninguém morre aqui. Moreno e Zé Sereno ajudaram a arrastar os cangaceiros para debaixo do alpendre. A madeira ainda guardava o frescor da noite e o simples toque da sombra pareceu devolver um pouco de vida aos corpos castigados. Chico Riachão abriu os olhos devagar. Capitão, acabou? Lampião assentiu. Acabou. Zé Pequeno, apoiado na parede, deixou escapar um choro baixo, sem vergonha. Pensei que nunca mais ia ver o céu sem aquele sol queimando. Moreno lhe entregou um pedaço de rapadura. Come, macho. Açúcar ajuda a alma a voltar para o corpo. Ao redor, os jagunços rendidos continuavam de pé, vigiados. Alguns evitavam olhar para o corpo do antigo patrão. Outros encaravam o chão, como se buscassem um buraco para desaparecer. Lampião caminhou até eles. Vocês estão vivos, disse. E vão continuar assim se aprenderem. Um dos homens ergueu o olhar hesitante. Capitão, nós só trabalhava para ele. Trabalhar não é crime, respondeu Lampião. Crime é levantar arma contra pobre e achar bonito. O homem assentiu, engolindo seco. Corisco aproximou-se. E agora, capitão, o que faz com eles? Lampião olhou os jagunços por um instante. Solta! Corisco arqueou a sobrancelha. Solta! Solta! Repetiu Lampião. Mas antes escutem bem. Os jagunços foram desamarrados, as cordas caindo no chão seco. Alguns massagearam os pulsos, outros mantiveram as mãos erguidas, como se ainda temessem uma ordem contrária. Lampião falou alto para que todos, povo, jagunços e cangaceiros, ouvissem. Nunca mais levantem arma contra trabalhador. Nunca mais amarrem homem no sol. O sertão já tem sofrimento demais para a cabra covarde aumentar. O silêncio que se seguiu era de concordância. Um dos jagunços deu um passo à frente. Eu vou embora daqui. Não quero mais isso. Lampião assentiu. Vá e leve o exemplo. O homem saiu sem olhar para trás. Outros o seguiram. Em silêncio, desaparecendo pela estrada de barro como sombras que o sol ainda não tinha alcançado. No terreiro, restavam apenas o corpo do ex-coronel, o povo da redondeza e o bando de Lampião. Uma mulher se aproximou, segurando um pote de barro. Capitão, água para os seus homens. Lampião recebeu o pote com um leve aceno.
Deus lhe pague. Ela fez o sinal da cruz. O Senhor fez justiça. Lampião não respondeu, porque no sertão, justiça não é palavra que se fala alto. É coisa que se faz e se carrega em silêncio. Corisco observou a casa grande. Capitão, e a fazenda? Lampião percorreu com o olhar o lugar. O curral, os galpões, o alpendre onde se bebera água diante de homens sedentos, os troncos ainda fincados como cicatrizes. Esse lugar foi usado para humilhar gente, disse. Não vai servir para isso de novo. Fez um gesto curto. Tochas improvisadas surgiram. Palha seca foi empilhada nas paredes de taipa. O povo recuou, alguns assustados, outros observando como quem presencia um ritual antigo. O fogo começou tímido, um estalo aqui, uma chama ali. Depois cresceu, lambendo as paredes, subindo pelo telhado de palha, espalhando um calor diferente do sol, calor de purificação. A fumaça subiu grossa, levando consigo o cheiro de querosene, madeira e injustiça velha. O povo assistia em silêncio. Um velho murmurou: "O sertão está limpando a própria ferida." Lampião permaneceu imóvel até o telhado ceder, com um estalo alto, espalhando faíscas no ar da manhã. Virou-se para seus homens. "Vamos." Zé Pequeno hesitou. "Capitão, e o corpo?" Lampião olhou para o ex-coronel estendido. "O povo cuida dos seus mortos e aprende com eles." O velho matuto assentiu, aproximando-se com o chapéu nas mãos. "Nós damos um enterro do jeito que Deus manda." Lampião montou. O sol já subia, quente, implacável como sempre. Mas naquele dia, sua luz caía sobre um sertão que tinha visto algo mudar. Os cangaceiros libertados, ainda fracos, foram ajudados a montar. Alguns olhavam para trás, para o lugar onde quase deixaram a vida. Outros mantinham os olhos no horizonte, como quem aprende que sobreviver também é forma de resistência. Quando o bando começou a se afastar, o povo abriu caminho. Ninguém aplaudiu. Ninguém gritou. Mas os olhares diziam tudo: respeito, medo e uma esperança tímida, dessas que nascem devagar no peito de quem sempre viveu de cabeça baixa. O sertão continuava duro, mas naquela manhã ele tinha lembrado que até o poder mais antigo pode cair, e que a justiça, quando vem, não pede licença. A poeira levantada pelos cavalos ainda pairava no ar quando o bando de Lampião desapareceu pela estrada estreita que cortava a Caatinga. O povo permaneceu parado, olhando o vazio, como se esperasse que aquele momento voltasse, como se quisesse ter certeza de que tudo aquilo não tinha sido um sonho inventado pelo desespero. Mas não era sonho. Os troncos fincados no terreiro continuavam ali, marcados pelo sangue seco. A casa grande ardia em brasas, soltando fios de fumaça que subiam preguiçosos para o céu azul do sertão. E no chão, coberto com um pano áspero, jazia o corpo do homem que por anos mandara naquela terra como se fosse dono da vida alheia. Uma velha se aproximou do pano. Vixe Maria, quem diria? O velho matuto que prometera o enterro fincou a enxada no chão. Cada um colhe o que planta, dona Zefa. Esse plantou sofrimento demais. O povo começou a se dispersar, mas ninguém voltou para casa igual. As conversas surgiam em cochichos, em fuxicos que corriam mais ligeiro que vento de agosto. Foi Lampião mesmo. Diz que ele chegou de madrugada. Diz que o cabra confessou tudo. Não diga: eita gota serena. A história crescia enquanto era contada, ganhando corpo, ganhando força, até virar daquelas que atravessam gerações sem perder o peso. Na sombra de um juazeiro, Chico Riachão descansava, ainda fraco, observando o movimento do povo. Um menino se aproximou encabulado. "O senhor é cangaceiro mesmo?" Chico sorriu de canto. "Sou não, bichinho. Hoje eu sou só um cabra que escapou da morte." O menino arregalou os olhos. "Lampião é do tamanho que o povo diz?"
Chico olhou para o horizonte por um instante. Maior, não de corpo, mas de nome. Mais adiante, José Bezerra abraçava a mulher que chegara correndo do povoado vizinho quando soube do ocorrido. Ela chorava, agarrada ao pescoço dele. Pensei que tu tava morto, homem. Tô não, fulô. Tô aqui. Lampião chegou. Ela fez o sinal da cruz. Deus mandou ele. José não respondeu. No sertão, às vezes, a fé e o medo caminham juntos, sem precisar de explicação. Enquanto isso, a notícia já corria pelos caminhos de barro, levada por tropeiros, por mascates, por rezadeiras que paravam nas portas contando o que tinham ouvido. Em Monteiro, um comerciante bateu a mão no balcão. Se Lampião fez isso com o ex-coronel Barreto, ninguém mais pode fazer o que quer com o povo. Em Serra Talhada, um fazendeiro olhou para os próprios empregados e ordenou: a partir de hoje, pagamento em dia. Ninguém fica devendo a trabalhador. Não era bondade, era medo. Medo de que o nome que soprava no vento resolvesse parar na sua porteira. Dias depois, sob o sol já acostumado a castigar a terra, o bando de Lampião seguia pela caatinga fechada. O silêncio entre os homens era diferente daquele de antes. Não era o silêncio da tensão, nem o da espera. Era o silêncio de quem sabia que tinha feito o que precisava. Corisco quebrou o mutismo. Capitão, o povo vai falar disso por muito tempo. Lampião não virou o rosto. Que falem. Vão dizer que o senhor é justiceiro. Lampião cuspiu de lado. Eu não sou santo, Corisco. Só não aceito ver pobre sendo tratado pior que bicho. Moreno riu baixo. Oxente, isso já é mais do que muito doutor faz. O bando seguiu. No meio do caminho, encontraram um grupo de retirantes. Um homem magro, a mulher carregando um menino e uma trouxa de roupa. Ao ver os cangaceiros, o homem travou, o medo estampado no rosto. Lampião levantou a mão. Se avexe não, ninguém vai mexer com vocês. A mulher, desconfiada, apertou o menino contra o peito. A gente só tá procurando um canto para trabalhar. Lampião puxou uma pequena bolsa de couro presa à sela. Tirou algumas moedas. Pega, compra comida no próximo povoado. O homem hesitou. Mas, capitão, pega, meu irmão. Dinheiro que sai da injustiça volta pro povo. O homem aceitou com as mãos tremendo. Deus lhe pague. Lampião virou o cavalo. Deus que pague vocês aguentarem esse mundo. O bando retomou a marcha, deixando para trás mais uma história que o sertão guardaria. Naquela noite, acamparam perto de um riacho raso. O som da água correndo sobre as pedras parecia lavar o peso do dia. Alguns homens dormiram rápido, outros ficaram olhando o céu, onde as estrelas brilhavam sem saber das misérias da terra. Lampião permaneceu acordado. Sentado sobre uma pedra, limpava o rifle com movimentos lentos, quase rituais. Cada gesto era memória, cada silêncio, uma conta que o mundo ainda devia. Moreno se aproximou. Capitão, o senhor acha que isso muda alguma coisa? Lampião demorou a responder. Muda para quem estava amarrado no tronco. O silêncio voltou. O vento passou entre os mandacarus, carregando o cheiro da terra quente e da vida que insistia em nascer onde ninguém apostava. Longe dali, no terreiro agora vazio da antiga fazenda, restavam cinzas, troncos queimados e marcas no chão que o tempo levaria anos para apagar. Mas o povo não esqueceria. Porque no sertão, memória é coisa teimosa. E toda vez que o sol subisse forte demais, alguém lembraria dos cabras amarrados. E toda vez que um patrão pensasse em abusar do poder, alguém sussurraria: cuidado, o nome de Lampião ainda corre no vento. E assim, entre poeira, sangue e coragem, o sertão seguia. Duro, implacável, mas nunca mais totalmente mudo.